Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus abençoe. Eu quero, antes de mais nada, fazer um convite aos irmãos, baseado naquilo que mencionei hoje pela manhã, da necessidade de nós orarmos mais pela nossa igreja, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, por missões. Por isso, eu quero sugerir aos irmãos que na sexta-feira, próxima sexta-feira, às 22 horas, nós nos reunamos para orar das 22 a 0 hora, pelo menos. Pouco depois da meia-noite, no máximo, nós encerraríamos. Então, uma mini vigília aí, de 2 horas de oração intensiva por essas questões, entre outras. Que do dia 2 para o dia 3, então, né? Nós vamos terminar nos primeiros minutos do dia 3, se Deus permitir. Então, sexta-feira, 22 horas, aqueles que puderem, venham para a nossa mini vigília de oração. Nesse sentido, eu creio que Deus tem muito a fazer através da nossa intercessão. Amém, queridos? Queridos, nós temos caminhado no texto sagrado e antes de abrirmos a palavra, eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito de alguma coisa que te dá saudade. Vamos pensar um pouquinho nesse aspecto nostálgico da vida. Talvez alguns aqui não tenham idade para ter saudade ainda das coisas, né? Mas eu creio que uma boa parte de nós aqui já temos muitas coisas para termos saudades. Pensa um pouquinho, algo que te dá saudade. Quando você pensa nessas questões, surge aquele desejo de retomar algumas coisas, né? A gente sabe que muitas delas são impossíveis. Mas quando sentimos saudades de algo bom que pode ser retomado, isso se torna algo fantástico. Quando olhamos para a palavra de Deus, o texto que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos encontrar um contexto em que Deus usa justamente esse aspecto da saudade para despertar no seu povo o desejo por algo bom que tinha acontecido e que deveria e poderia ser retomado. Por isso, da mesma forma como eu mencionei aos irmãos domingo passado, quando começamos a estudar o livro de Jeremias, eu disse que no domingo pela manhã passado, nós estudamos uma carta, como foi hoje de manhã também, estudamos uma carta a uma igreja perseguida, fiel e perseguida. E à noite começamos o estudo num livro que era também uma espécie de carta, um livro escrito a uma nação apóstata, desculpa irmãos, uma nação que havia literalmente apostatado de Deus. Mas o mais interessante é que Jeremias começa o seu livro mostrando a excelência da obra de Deus e como Deus, de uma forma fantástica, porque desde a eternidade separou Jeremias para ser profeta a uma nação ou às nações, a muitas nações. Jeremias até hoje é um profeta que clama, que fala, é um profeta que alcança, por causa do contexto de muitas nações hoje, ele encontra sintonia no que ele falou naquele momento, cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele é o maior dos maiores profetas, não só pela quantidade de escritos, mas também pela relevância dele. Mencionei domingo passado, para os irmãos lembrarem, que o profeta Daniel, ele entende e consegue discernir os tempos e as épocas, estudando justamente o material que Jeremias havia escrito. Esse é um profeta que, do ponto de vista humano, não teve nenhum fruto, nenhuma conversão, nenhum arrependimento, mas que até hoje colhe frutos aos olhos de Deus, porque deu uma contribuição excepcional. E por isso, eu digo tudo isso, relembro os irmãos tudo isso, porque quando Deus exorta o seu povo, e ele ameaça com condenações, com disciplinas duras, ele nunca tem o propósito final de condenar. Isso é importante que nós entendamos. O propósito final de Deus nunca é a condenação. Pelo contrário, a restauração, o voltar aos princípios, o voltar-se a Deus, o arrependimento, a legítima conversão. Por isso, amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2 e nós vamos hoje ver um pouco esse texto a respeito da tristeza de Deus.
como Deus se entristece com a nação que literalmente o havia abandonado. Nós vamos ler dos versos 1 a 3 agora e vamos orar mais uma vez antes de discorrermos no texto. Jeremias capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, porque o Senhor preparou este tempo para honrarmos o Senhor, para honrarmos o Teu nome, para buscarmos a Tua face, para permitirmos que o Teu Espírito e a Tua palavra nos sonde. Por isso, ó Pai, nós queremos nesse momento, apesar de muitas vezes a Sua exortação, ó Pai, ao Teu povo ser uma dura exortação, nós clamamos que o Senhor nos faça perceber a possibilidade, o desejo que o Senhor tem de restaurar toda e qualquer situação que outrora foi boa aos Teus olhos, mas que hoje não está assim, porque nós sabemos que o Senhor ama o Teu povo, ama a todos os quais chamou e salvou. Por isso, ó Pai, se no momento em que estivermos lendo a palavra, a Tua exortação soar dura demais nos nossos corações, ó Pai, que o Teu Espírito permita que nós entendamos que por trás da Tua dura correção há o propósito de uma plena restauração. Por isso, ó Pai, nós clamamos sabedoria e discernimento e pedimos que o Senhor nos dê a simplicidade, a humildade de nos sujeitarmos, ó Pai, ao crivo e à sondagem da Tua palavra, para que a Tua palavra fale de uma forma clara, de uma forma evidente, e que a única resposta capaz de darmos, ó Pai, seja o arrependimento e o desejo de buscar andar na Tua face, diante da Tua face, como o Senhor merece, com integridade, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o coração. Por isso, ó Pai, derrama a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia, e tem misericórdia de mim de maneira especial, para que eu seja ferramenta e mera ferramenta na Tua presença, ó Pai, e nas Tuas mãos. Permita também, não só os que estão aqui, mas os que estão nos acompanhando pela internet, que a Tua graça se manifeste a cada um conforme a real necessidade. Oramos e clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, como vemos no primeiro momento, o Senhor manda o profeta Jeremias se dirigir ao povo de Judá, quando ele menciona ouvidos de Jerusalém, a nação que estava no sul, e como eu mencionei domingo passado também, a porção do norte, Israel, já havia sido levado pelos assírios, e agora Judá estava prestes a ser levada pela Babilônia. E é nesse contexto que Jeremias recebe a palavra de Deus e é enviado para falar, como diz o texto, aos ouvidos de Jerusalém ou ao povo de Judá. E nesse momento Deus vai relembrar algo que havia acontecido com Israel como um todo, e ele vai usar aquela velha figura de linguagem que é a de comparar Israel, o seu povo, como uma noiva. A mesma figura se segue na nova aliança e a igreja de Cristo também é comparada a uma noiva. E nesse momento Deus tem uma palavra dura a dar a Israel. Israel precisava estar pronto não só para ouvir, mas para responder. Voltando ao verso 2, quando o profeta recebe a orientação, as palavras de Deus por meio do profeta: eu me lembro da tua fidelidade quando jovem como noiva, me amava, ia pelo deserto, terra não semeada. Israel, meu povo, era feita, todos que o devoravam eram considerados culpados. A graça alcançava, declara. Verso 4. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó. Todos os
de Israel. Assim, falta para o inimigo, deixassem, se afastassem. Eles seguiram sem valor, dando-se eles próprios. Eles não perguntaram: onde está o Senhor? Terra árida, cheia de covas, terra seca de trevas, terra pela qual ninguém passa. Eu trouxe você fértil. Esse está na minha terra, está na minha repugnância. Diz para o povo de um tempo em que o povo respondeu positivamente ao Senhor. Naquele tempo, o povo estava vivendo sob escravidão e depois de pouco mais de 400 anos, o povo tinha motivos de sobra para ter se esquecido do que Deus havia feito em termos de aliança com os patriarcas. Mas Deus não havia se esquecido e envia Moisés e com mão poderosa tira o povo do Egito com aquelas 10 pragas, e o povo evidencia com seus próprios olhos que Deus não era apenas poderoso ou todo-poderoso, mas era um Deus que amava aquele povo e que estaria disposto a fazer tudo para que aquele povo tivesse absolutamente o melhor, ou seja, a promessa cumprida da parte de Deus. Quando o povo sai do Egito e eles se veem ameaçados diante do Mar Vermelho, precisando sair, evadir-se dali, porque o exército egípcio já estava à perseguição, Deus coloca ali uma coluna de fumaça, de tal forma que para o exército egípcio, aquela fumaça representava trevas que não podiam ser vencidas, e para o povo de Israel eles estavam em segurança, inclusive durante toda a noite tendo claridade da parte de Deus. O mar se abre, o povo atravessa a pé enxuto, e o exército egípcio é todo tragado pelas águas do Mar Vermelho. Depois, durante 40 anos, o povo vai experimentar todos os dias a provisão do Senhor. O Senhor mandaria todos os dias, exceto aos sábados, para que o povo se lembrasse de que precisariam repousar e se render aos cuidados do Senhor naquele momento. Todos os dias o povo receberia a porção diária do maná. O povo estaria 40 anos no deserto, mas as suas sandálias não se desgastariam. As suas roupas não iriam se estragar. O povo iria ter a preservação do Senhor durante o dia com uma nuvem que lhes traria sombra. E nós aqui em Prudente sabemos como é importante uma sombra num dia quente, quanto mais no deserto. E à noite o Senhor trazia claridade sobre todo o acampamento para que o acampamento estivesse absolutamente seguro e consciente da presença do Senhor. Ainda assim, aquele povo, naquele contexto, não creu no Senhor e por isso teve de ficar 40 anos no deserto sem poder entrar na terra prometida. Com as mãos de Josué, ou pelas mãos de Josué, o povo entra na terra prometida e começa a experimentar uma terra que manava leite e mel. O melhor da terra estava reservado ao povo de Israel. E o povo de Israel, naquele contexto de intenso cuidado do Senhor, começa a se esquecer de Deus. E nesse momento o Senhor lembra o povo: como eu cuidei de vocês durante 40 anos num lugar que não produzia nada, num lugar por onde ninguém passava, num lugar onde ninguém quer morar. E eu cuidei de vocês e vocês me seguiam como uma noiva segue o seu amado. O Senhor está reclamando que o povo de Israel não é mais fiel a Ele. Isso nos chama, ou deve nos chamar a atenção, no seguinte aspecto: isso se aplica a nós, porque toda a palavra de Deus se aplica a nós. E nesse contexto, nós precisamos perguntar a nós mesmos até que ponto nós estamos mantendo a nossa fidelidade ao Senhor. Até que ponto, como uma noiva que anseia pelo dia do casamento, uma noiva que olha para o noivo com amor, que o deseja como marido, estar sob os seus cuidados e em plena comunhão com Ele, até que ponto isso está presente na nossa vida? Até que ponto,
como uma noiva que cuida do enxoval, almejando o dia do casamento, nós estamos cuidando da nossa alma, da nossa vida, até o dia em que Jesus vier definitivamente nos buscar, ou nos buscar de uma vez por todas. De qualquer forma, diferente do que eu tenho visto muitos pregadores hoje dizendo, que o que nós fazemos não causa absolutamente nada no coração de Deus. Eu vejo colegas meus dizendo que o seu pecado não causa absolutamente nenhuma aflição no coração de Deus. Isso está absolutamente errado. A palavra de Deus muitas vezes mostra Deus se entristecendo, se indignando, tendo ciúmes do seu povo, porque foi um povo não só escolhido, mas comprado, remido por Ele. E nós, meus queridos, estamos nessa condição. Somos o povo remido, o povo comprado, um povo com propósito, um povo que está aqui aguardando a volta de Cristo. E enquanto aguarda, precisa zelar da sua fidelidade. Deus diz que o povo de Israel se esqueceu e se afastou dele. Quando começa a acusá-los, no verso 7, por exemplo, dizendo na parte B, entretanto vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Deus está dizendo, eu os coloquei numa terra absolutamente abençoada por mim. E ao invés de vocês serem bênção para outras nações, como era o propósito original de vocês, vocês transformaram a bênção literalmente em maldição. Vocês estragaram, contaminaram, vocês tornaram a minha herança repugnante. Aquela região que deveria ser exemplo para todos os povos se torna uma referência de como não viver. E a partir daí Deus vai aumentar o tom quando ele faz algumas outras acusações muito sérias. No verso 8, por exemplo, os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Amados, recentemente nós vimos que o Senhor nos fez sacerdócio real, povo santo. Nós somos hoje os sacerdotes que representam o povo diante de Deus. Na sexta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos reunir aqui para orar e interceder por aqueles que sequer cogitam a possibilidade de servir a Deus, de um dia se render a Cristo, mas nós estaremos aqui clamando por eles, porque nós fomos feitos sacerdócio real. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Por isso, quando Deus diz que os sacerdotes não perguntavam por Deus, pelo Senhor, o Senhor está dizendo que aqueles que haviam sido devidamente separados, aqueles cuja provisão tinha sido garantida por Deus, porque iriam se dedicar exclusivamente ao Senhor para representar o povo, não estavam mais perguntando por Deus. De que vale um sacerdote que não busca Deus, que não pergunta por Deus, que não quer ter comunhão com o Senhor? Não vale para absolutamente nada. O Senhor continua dizendo, os intérpretes da lei não me conheciam. Você consegue imaginar alguém que estuda a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra? Ou que valor tem você ler o texto sagrado se você não tiver ou não desejar nenhuma intimidade com o Senhor? Como mudar isso? O texto sagrado, por exemplo, nos pergunta como purificará o jovem o seu caminho. É pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que purifica o caminho. Pedro, quando não tinha entendido o contexto em que Jesus se curva, se prostra para lavar os seus pés, e Pedro diz, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum, isso é trabalho para escravo. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Bom, Senhor, já que o Senhor está com a água mesmo, então lava a cabeça, lava a mão, dá um banho, dá uma geral em mim. E Jesus diz, você não entendeu, Pedro. O resto, você já está purificado. A palavra te purificou. A palavra nos purifica. A oração é o meio de comunhão com Deus, mas é a palavra que nos purifica. Meus queridos, quando o Senhor diz que os sacerdotes não perguntavam por mim e os intérpretes da lei não conheciam o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos de duas coisas urgentemente para que a fidelidade ao Senhor seja preservada. Primeiro, desejo de comungar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E num segundo momento, ter amor pela palavra de Deus, priorizar a palavra de Deus nos nossos corações. Como é que se nutre a comunhão com o Senhor? Meus queridos, oração. Como é que nós aumentamos a comunhão com alguém? Conversando, gastando tempo com essa pessoa. O pastor Hernandes Dias Lopes outro dia disse que quando você começa a orar,
Você começa a orar muitas vezes por obrigação de orar. E você vai orar no primeiro momento longos 5 minutos. E você não terá mais assunto, porque é uma pessoa desconhecida. Deus é desconhecido para você. Mas quando você começa a insistir nessa disciplina, logo começa a surgir comunhão. E você não vai querer outra coisa a não ser buscar a Deus em oração. O pastor John Piper diz que nós precisamos priorizar tanto a oração. E muitas vezes, lembrando inclusive da aula que o André estava dando hoje sobre deuses do coração, que o pastor John Piper diz que não são as coisas mundanas que nos afastam de Deus, são as coisas santas. Às vezes a pessoa, ao invés de orar, ela vai ler um santo artigo que foi escrito realmente inspirado por Deus, que pode trazer muita edificação, mas a pessoa deixa de orar por um bom motivo, por um artigo muito bom. Às vezes a pessoa vai responder santos e-mails de pessoas que estão com dúvidas da palavra e precisam de uma resposta, e a pessoa deixa de orar para exercer aquela outra função que é igualmente santa. Mas o pastor John Piper diz, são as coisas santas que muitas vezes nos afastam de Deus. Às vezes nos dedicamos às coisas que são boas, justificáveis, mas nós não podemos abrir mão da comunhão com o Senhor. Por isso, uma dica que o pastor John Piper nos dá, que é absolutamente americana, ou melhor, norte-americana, não tem muito a ver conosco, mas marque um horário e deixe um horário reservado na sua agenda diariamente para você conversar com Deus, e não abra mão disso, porque muitas coisas santas vão te ameaçar naquele momento de abrir mão daquele tempo. Mas é tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de ter comunhão com o Senhor. E quando descobrimos esse caminho, nós simplesmente não conseguimos mais abrir mão dele. O texto continua dizendo: e os líderes do povo se rebelaram contra mim, os profetas profetizaram em nome de Baal. Agora o Senhor vai dar uma palavra aos profetas que pararam de profetizar em nome do Senhor e começaram a profetizar em nome de outros deuses. E muitas vezes, e o que mais se vê hoje, são pessoas que deixaram de pregar a palavra de Deus, pessoas que deixaram de proclamar o Evangelho de Cristo para pregar outras coisas. Pregar prosperidade, pregar conforto, defender as posições mais obscuras e mais abomináveis aos olhos de Deus, para que as pessoas, uma vez que se sintam à vontade com aquilo, que busquem aquilo mesmo. Pessoas estão parando de olhar para a palavra de Deus como regra de fé e prática, como o que restaura, como o que purifica, como o que santifica o homem a Deus, e estão apelando para uma psicologia barata. A tal da autoajuda está ganhando os celeiros evangélicos, e muitas igrejas já embarcaram nessa conduta e nesse tipo de pregação. Em o que se prega é o que faz as pessoas se sentirem bem, se sentirem à vontade. Meus queridos, se nós não nos sentimos desconfortáveis quando ouvimos a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Porque a única possibilidade de alguém não se sentir desconfortável ao ouvir uma exposição bíblica de verdade é das duas uma. Ou ela estar plenamente santa, ou ela estar totalmente indiferente ao texto sagrado. Se a palavra de Deus não te incomoda, quando você a ouve, não te incomoda de verdade, primeiro, você é um santo perfeito. O que é impossível nesse momento, porque nós estamos sendo santificados. Efetivai a vossa salvação. Procurai a vossa santificação. São exortações bíblicas. Por isso é impossível imaginar que alguém nesse mundo esteja plenamente santo, que não precise mais de nenhuma orientação da palavra de Deus, que a obra já esteja completa. É impossível. Por isso a única outra possibilidade é de você estar numa situação em que você já está afastado de Deus, está olhando para a palavra como os intérpretes da lei, mas não conhece a Deus. Olhar para a Bíblia, ouvir a palavra de Deus e não ser incomodado é porque não se conhece a Deus.
Os líderes do povo se rebelaram contra Deus. Quem em são juízo se rebela contra o Altíssimo? Quem pode vencer uma luta impossível de ser vencida, mas acreditar que possa? Quem pode se levantar contra o Deus, Senhor de todas as coisas? Mas o povo, os próprios líderes se rebelaram porque não conheciam a Deus. Esse povo erra por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é o que nos leva ao erro, com certeza. E os profetas começam a profetizar em nome de outros deuses, mas não em nome do Deus Israel. Aí no verso 9, as coisas ganham um outro tom ainda quando Deus diz: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses. Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória. Olha o que Deus diz para Israel. Eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero sugerir que vocês vão até Chipre, na região de Quedar, e observe ali aquele povo de beduínos, aquele povo que adora falsos deuses. Veja se a nação, em algum momento da sua existência, trocou o seu Deus. Veja se há precedentes na história entre o povo mais pagão próximo de vocês. Nunca aconteceu. Mas vocês trocaram a sua glória. A expressão sua glória se refere ao que Deus é. Deus é a glória, a própria glória e a glória de Israel. Vocês trocaram a sua glória. Vocês trocaram a glória de Israel por outros deuses. Isso é muito grave. Isso é absolutamente terrível. Reparem de perto, verso 12. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem aterrorizados e obstinados, diz o Senhor. Abismados, diz o Senhor. Meus queridos, o verso 12 do capítulo 2, que acabamos de ler, ele tem uma referência muito interessante de um outro 12, que é o capítulo 12 de Hebreus, verso 1, quando o autor de Hebreus diz: já que nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, dizendo daqueles homens que venceram na fé, a galeria da fé de Hebreus 11, nós devemos agora percorrer a carreira e fazer o que há de melhor, que é vencer em nome de Jesus. Agora, ao contrário disso, o Senhor está conclamando o próprio céu para observar a conduta do povo e ficar horrorizado, estarrecido com a conduta daquele povo. Então, é um testemunho ao inverso. Se em Hebreus 12 os céus são conclamados a observar como testemunhas o bom exemplo de muitos homens que serviram a Deus, agora os céus são conclamados a observar o horror, a estupidez, a ignorância do povo da aliança que abandonou literalmente a aliança com Deus. E se Deus agora sugerisse que os céus olhassem para a nossa vida, e não se iludam, meus queridos, os céus estão olhando as nossas vidas, os anjos do Senhor estão acompanhando de perto o nosso desempenho, o nosso amor, a nossa dependência de Deus e a nossa obra pelo Senhor. O que é que os céus têm a dizer a nosso respeito? Ficaria os céus satisfeitos, absolutamente envolvidos de alegria, louvor e adoração a Deus, ou ficaria aterrorizado de ver a nossa indiferença, de ver como é que nós estamos conduzindo diante do Senhor? E aí no verso 13, o texto diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. O Senhor está dizendo: olha, o povo me abandonou e eu sou a fonte de água viva. Por isso, dentro ainda do que o André falava hoje pela manhã, na aula, no seu aulão a respeito de deuses do coração, o povo de Israel tinha abandonado a única fonte capaz de suprir a demanda do coração humano. A falta que nós temos no coração é a falta de Deus. O medo que nós temos no coração é a ausência do amor de Deus. A saudade que nós sentimos no coração
é saudade dos céus. O desejo de servir ou a realização no trabalho é o serviço ao Senhor. Por isso, não há nada neste mundo, não há nada no universo que possa nos satisfazer a não ser o próprio Deus. Esse vazio da nossa alma só pode ser preenchido pela grandeza de Deus. E o texto está dizendo que o povo abandonou a fonte das águas vivas para ficar com cisternas que sequer podem reter as águas, porque são cisternas rachadas. Não reterão águas. E a pouca água que sobrar será uma água barrenta, imprópria para o consumo. E é nesse contexto que Deus aponta algo mais para Israel. Verso 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram sua terra, queimaram suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam sua cabeça. E aí, no verso 17, nós lemos: não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? E aqui o verso 17 é muito interessante, porque Deus já está chamando a atenção para o povo de Israel, dizendo que o povo é o único responsável por sofrer todas as consequências do que já tinham sofrido e do que sofreriam. Mas o comum na humanidade é acusar a Deus. O homem, ele cava sua própria cisterna, abandona a fonte de água viva, e quando começa a colher os primeiros frutos da água contaminada, acusa a Deus de o ter abandonado. E o texto nos chama a atenção para a responsabilidade nossa de buscarmos a Deus e mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. Porque disso depende o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso futuro, a nossa alegria, a nossa esperança. Verso 18. Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? Ou por que vai à Síria beber água do Eufrates? O Senhor está chamando a atenção para o povo que está recorrendo a outras fontes que não a Ele, a outros povos, a outras fontes de segurança. Verso 19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Verso 20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei, ao contrário, em todo o monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Nesse momento, o Senhor diz que Israel está sendo comparado a uma prostituta. A ideia aqui desses deuses falsos, do culto que se prestava aos deuses falsos, é porque naquela ocasião, esses cultos estavam impregnados de orgia. Então o povo tinha práticas sexuais com a pretensa ideia de estar prestando realmente um culto àquelas divindades, àqueles deuses. Quando o Senhor fala de uma árvore frondosa ou verdejante, é porque esses cultos aconteciam debaixo de árvores que eram maiores na região e que representavam a fertilidade. E no culto da fertilidade, o ato sexual estava presente. E Deus está olhando com horror um povo que abandona a disciplina da busca e da dedicação ao Senhor, da fidelidade ao Senhor, para se deitar literalmente com outros deuses, inclusive entregando seus corpos às orgias, às práticas sexuais ilícitas, supostamente se dedicando a esse Deus. E o Senhor chama ou compara o povo de Israel a uma prostituta. Verso 21 em diante, o Senhor vai comparar a conduta de Israel a algo animalesco. Observe, verso 21. Eu plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá diante de mim. O Senhor está dizendo, não há ferramentas na terra para purificar você. Você não tem como se tornar puro diante de mim com nada que você faça por conta própria. Continua no verso 23. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balaíns?
Reveja o seu procedimento no vale. Meus queridos, observe muito bem o que Deus vai dizer agora. Reveja o seu procedimento no vale, porque essa expressão de rever é algo que o povo de Israel perdeu a capacidade. E muitos de nós também perdemos a capacidade de revermos a nossa conduta, revermos como nós estamos andando diante do Senhor. E considere que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Meus queridos, imagina o que o Senhor está dizendo para Israel. Israel está se conduzindo como uma prostituta ou como uma fêmea no cio. Eu fico imaginando que tipo de sentimento despertaria uma mulher quando ela pudesse ou ela fosse acusada de ser vulgar ao ponto de parecer uma cadela no cio. Você imagina o nível não acusação, mas fugiu agora a palavra, de ofensa. Uma mulher ouvir uma expressão como essa: você é uma mulher vulgar como uma cadela no cio. E o Senhor está olhando com este horror para o povo de Israel, que agora não para pensar no tipo de conduta que tem, como se Deus não existisse, sem perceber que o que Israel estava fazendo é servir justamente a deuses que não existem. Chegamos na parte B do verso 24. Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. O Senhor mostra o grau de humilhação a que Israel submeteu. Verso 25. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem nos salvar. Observe que Deus diz uma coisa a mais aqui interessante no verso 27, dizendo que o povo de Israel não virou apenas o rosto, virou as costas. A ideia é que quando alguém está numa direção e volta o rosto para outro lado, significa que a pessoa ainda mantém a direção, mas a sua atenção está desviada. Quando a pessoa ela volta as costas, significa que a pessoa perdeu aquela condição de uma pessoa conversa, uma pessoa que havia se convertido ao Senhor, agora está literalmente se afastando do Senhor. Por isso significa que a pessoa não só perdeu a atenção, como perdeu também a direção. Mas para se perder a direção, meus queridos, é necessário primeiro perder a atenção. É disso que Deus está falando. Vocês permitiram que a atenção de vocês se voltasse para outras coisas, e agora vocês se voltaram completamente perdendo a direção. A pergunta que o texto está nos fazendo então é: até que ponto nós estamos distraídos? Até que ponto nós estamos olhando para outras coisas e não para Deus? Até que ponto a nossa prioridade tem sido buscar coisas referentes à nossa vida terrena e não buscarmos o propósito e a vontade do Senhor? Até que ponto nós estamos ainda olhando para o reino de Deus e para a sua justiça? Ou até que ponto nós realmente já passamos a olhar apenas para as coisas que o reino de Deus e a sua justiça deveriam nos acrescentar? O texto é muito sério contra Israel, mas também é muito sério para nós hoje. Olhando para o verso 31, vocês dessa geração considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim.
Com quanta habilidade você busca o amor, mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei a sentença contra você porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá ajuda deles. O texto conclui o capítulo 2, mostrando que na indignação do Senhor, o Senhor tenta chamar a atenção de Judá para aquilo que é inevitável. As consequências de se buscar falsos deuses é tristeza e desesperança. Não há como você se alegrar ou ter esperança naquilo que não existe, naquilo que não vive, naquilo que não pode assumir um compromisso de vida e vida eterna com você. As coisas, os falsos deuses, os outros ídolos. Por isso, o Senhor de Israel está dizendo para Israel que eles estavam numa posição de tanta tolice, ao ponto de dizer: não tenho pecado. O Senhor me aprova, o Senhor não está me desaprovando. Meus queridos, quantas pessoas hoje acham que a sua vida espiritual está absolutamente bem, que a sua conduta diante do Senhor é ilibada, que a sua conduta diante do Senhor está plenamente aprovada? Quantas vezes nós incorremos no erro, no pecado que João nos alerta? Aquele que diz que não tem pecado, engana-se, está mentindo, está enganando-se a si mesmo, está incorrendo justamente no erro por afirmar que não tem pecado. Nós estamos expostos a uma série de coisas que ameaça a nossa fidelidade ao Senhor. E o conforto é uma delas, ou talvez a pior cilada na qual nós estejamos. Estamos tão confortáveis nas nossas casas, nos nossos empregos, na nossa atividade do dia a dia, naquilo que nós temos na nossa despensa, que nós não vemos motivo para estarmos diante de Deus ou buscarmos ao Senhor. Aliás, nós decidimos quando é que nós vamos buscar o Senhor, quando é que nós vamos estar reunidos como igreja. Nós decidimos quando e se vamos falar do Senhor aos nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta. E o Senhor está dizendo: essa geração deixou de me buscar porque não me conhece. Quando nós olhamos para a história de Israel, observamos, por exemplo, quem foi Samuel. Samuel foi um grande servo do Senhor, um profeta, um verdadeiro sacerdote nas mãos de Deus. Samuel fez absolutamente muitas coisas, mas nós percebemos que foi justamente no período de Samuel que o povo transitou do período dos juízes para o período dos reis. E algo muito interessante acontece que escapa à nossa mente. O povo, quando chega para Samuel, e Samuel ainda está vivo com os seus filhos que deveriam sucedê-lo na função, o povo diz para Samuel: olha, se você fosse continuar conosco, fecharíamos contigo. Mas com os teus filhos não. Teus filhos são injustos, são incorruptos, nós não ficaremos com ele. Escolha um rei para nós. E foi na casa de Samuel que surgiu o reinado no povo de Israel. O povo de Israel pediu um rei a Samuel, porque a sua descendência não estava em condições de continuar o que ele havia feito como profeta e sacerdote. É uma tendência terrível de imaginar que a nossa descendência, ao invés de honrar ao Senhor de toda a alma, coração e entendimento, pode estar fadada justamente a se afastar do Senhor. É terrível imaginar que a geração anterior à nossa era mais fiel a Deus do que nós somos. Pior ainda é imaginar que a próxima geração vai ser menos fiel do que nós somos. E isso precisa mudar.
Mas isso não vai mudar porque Deus não está nos ajudando, nos socorrendo. Isso só não vai mudar se nós não buscarmos o Senhor de toda a alma, coração e entendimento. A fidelidade que nós temos ao Senhor não está completa, porque nós não somos plenamente fiéis. E nunca nessa vida o seremos. Por isso, meus queridos, nós não podemos perder a atenção desse foco. Não podemos virar o rosto para que não viremos as costas ao Senhor. Precisamos alinhar, uma vez que o Senhor nos colocou no rumo certo, que a nossa atenção também esteja voltada para o rumo certo. Que o nosso desejo hoje seja de clamar ao Senhor. Que o nosso coração esteja sedento da palavra de Deus. Que o nosso prazer esteja no Altíssimo. Que as coisas sistematicamente percam o valor para nós e que o relacionamento com o Senhor seja de fato a coisa mais importante na nossa vida. Mas como se começa isso? Clamando. Clamando ao Senhor. Por isso, se você não tem toda essa disposição, clame ao Senhor, clamemos ao Senhor, mas não permitamos que a nossa vida se torne infiel. Que haja infidelidade no nosso coração. E eu fico impressionado de Deus perguntar para o povo: o que foi que eu fiz para os seus antepassados, para vocês terem me abandonado? Qual foi o meu erro? Você imagina o santo, o soberano, o Senhor dizendo o que eu fiz de errado? Isso deveria envergonhar qualquer pessoa a quem ele perguntasse. Isso deveria envergonhar a mim e a você. Por isso, meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Desde o pecado, quando entrou no Éden, vivemos tempos difíceis. E os viveremos até o dia que Jesus voltar. Por isso, não podemos esmorecer. Não podemos permitir que o nosso sofá seja mais atraente do que a presença de Deus. Que o nosso descanso seja mais importante do que a obra no reino. Porque nós teremos uma eternidade inteira para nos regozijarmos diante do Senhor. Mas enquanto isso, que nós busquemos ser fiéis ao Senhor, toda alma, entendimento e coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós desejemos despertar no nosso coração o anseio pela fonte de águas vivas e jamais nos alegrarmos e nos satisfazermos com cisternas rotas, cisternas rachadas. Águas barrentas, nós não fomos criados para beber de fontes barrentas. Fomos criados para beber da fonte que é Cristo, a fonte de água viva. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Eu vou convidar você a orar comigo. E se você quiser e puder, a irmã Maria José, nem pense nisso. Se ajoelhar agora diante do Senhor, para que nós possamos entregar a Deus nosso desejo sincero de honrá-lo, clamando que Ele nos mantenha no rumo, na direção e com a atenção voltada para Ele mesmo. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor clamando a Tua graça, a Tua misericórdia, porque entendemos que aquilo que o Senhor falou ao povo de Judá, pela boca do profeta Jeremias, é algo muito sério. É algo que aconteceu no decorrer de algumas gerações. E nós não queremos, ó Pai, que as nossas gerações futuras sejam menos fiéis do que nós somos ao Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, ó Pai, como as gerações passadas, os primeiros que Te conheceram, o foram. Queremos, ó Pai, que a nossa fidelidade ao Senhor se manifeste na forma de experiências reais com o Senhor e que os nossos filhos, os nossos netos vejam a beleza da Tua glória, ó Pai, o Deus vivo, o Deus ao qual amamos e de quem dependemos. Por isso, ó Pai, nós clamamos que o Senhor quebre no nosso coração a nossa indiferença, que o Senhor nos faça entender a real importância que o Senhor tem. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, apesar de não precisar de nós, não abre mão de nós e deseja que estejamos na Tua presença. Foi para isso que Jesus morreu, sacrificou por nós. E nós queremos que esse sacrifício de Cristo faça sentido na nossa vida todos os dias. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, a sermos Teus servos,
homens e mulheres dignos de sermos chamados teus filhos. Não permita, ó Pai, que a nossa imagem esteja associada com o adultério espiritual, com a prostituição espiritual, ó Pai, mas que a nossa imagem esteja associada com pessoas que sacrificam ao Senhor todos os dias, de toda a alma, de todo o coração e todo entendimento, ó Pai. Nós sabemos que a tristeza que Judá teve de experimentar não precisa ser experimentada por nós, ó Pai. Por isso nós queremos a alegria de caminharmos na Tua presença, de dependermos do Senhor todos os dias. E se nós, ó Pai, não temos tido a verdadeira sede do Senhor, nós clamamos humildemente, desesperadamente, que o Senhor provoque essa sede no nosso coração. Que o Senhor nos desperte para o Senhor. Que sejamos levados, ó Pai, a acordarmos de madrugada para buscar a Tua face. A buscarmos o Senhor, ó Pai, o tempo todo. A vermos a nossa visão de mundo ser moldada de tal forma que possamos olhar e discernir os tempos e as épocas de maneira correta. Mas não permita, ó Pai, que vivamos nesse mundo de uma forma tão indiferente como são aqueles que estão perdidos, sem Cristo no mundo, caminhando para a perdição eterna. Que nós sejamos verdadeiramente filhos da luz, pessoas sábias, que andam com propriedade nas mãos do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, é o nosso clamor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça incomparável do Senhor Jesus, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja de Cristo, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos, vamos ouvir o poslúdio e, orando silenciosamente, encerramos nosso culto. Deus abençoe. Eu espero encontrar o maior número possível dos irmãos na sexta-feira, dia 2. Na quarta-feira também. Na quarta também, é verdade. Antes teremos na quarta-feira nosso culto de oração, às 20 horas aqui. Aqueles que puderem, venham interceder, buscar ao Senhor, entregar ao Senhor o culto que Ele merece. E na sexta-feira, às 22 horas, a nossa mini vigília de oração, das 22 até aproximadamente pouco depois da 0 hora. Vamos buscar a Deus, vamos mudar o rumo das coisas pelo poder da oração, pelo poder da comunhão com o Senhor. Amém, queridos? Amém.